Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé, por favor. E vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 2 do livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. E na verdade não é livro, né? É carta. Carta do apóstolo Pedro. Capítulo 2. E nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Versículo 1 a 5. Louvado seja Deus. O texto diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos Teus servos, cada um daqueles que Tu tens chamado, cada um daqueles que tem sido, Senhor, resgatado das trevas para a Tua maravilhosa luz. Cada pessoa que o Senhor tem colocado o Seu Espírito Santo dentro dessa pessoa para habitar e estar conosco para sempre, conforme diz a Tua palavra, conforme diz a Tua promessa. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos Teus servos. Eu te louvo por um dia teres me chamado. Eu te agradeço muito, Senhor, porque eu sei que o meu destino estava traçado para o mal, para o pecado, para a perdição eterna, mas o Senhor me chamou, e o Senhor chamou a cada um desses que aqui se encontram. Nós te louvamos muito por isso, nós te agradecemos muito por isso, nós te pedimos, Pai, que Tu nos ajude a compreender o Teu plano, a ter uma visão global, uma visão geral, uma visão ampla do Teu plano, da Tua vontade em nossa vida, Pai. Que cada um de nós possa perceber o tesouro que temos em mãos, para vivermos segundo a Tua palavra, para permitirmos que o Senhor nos leve de degrau em degrau, para permitir que o Senhor nos leve, aleluia, de crescimento em crescimento, de evolução em evolução, de santidade em santidade, aleluia, até que se cumpra plenamente o Teu propósito em nossa vida. Senhor, eu oro a Ti nesta noite, por cada um dos Teus filhos que aqui chegou. Te apresento aqueles que não puderam, não podem estar no culto hoje. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que Tu ore para cada um dos Teus filhos. Aqueles que não puderam estar por causa de enfermidade, como é o caso da irmã Keila. Restaura a saúde, restaura plenamente a saúde, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fazendo cair por terra toda enfermidade, toda doença, todo mal, faz cair por terra e restaura a saúde física, restaura a saúde emocional, psicológica, espiritual, enfim, Senhor, em todos os sentidos, que o Teu povo seja um povo saudável, que o Teu povo seja um povo curado, que o Teu povo, Senhor, seja um povo restaurado em todos os sentidos, para a glória do Teu santo nome, Pai. Aqueles que não puderem estar aqui, Senhor, porque ainda precisam trabalhar, ajuda Teus filhos, coloca Teus filhos nas melhores posições, nas fábricas, nas empresas, nos comércios, Senhor, aonde quer que esteja um servo Teu, faze com que ele prospere ali, assim como Tu fizeste com José. José estava na casa de Potifar, como mordomo da casa, ele prosperou como mordomo da casa. José estava na prisão como encarregado dos presos, preso também, mas a tua palavra diz que ele prosperou como encarregado dos presos e se tornou o homem mais próspero daquele lugar.
Ele foi trabalhar ao lado de Faraó, e ele se tornou tão grande, aleluia, que Faraó disse que ele só não era maior do que ele no trono, porque no resto, todo o Egito, a tua palavra diz que ninguém levantava um pé sem a permissão de José. Assim eu oro a ti nesta noite, para que aonde estiverem os teus servos haja prosperidade, aonde estiver um servo teu, que ali haja dominância, aleluia, do teu filho sobre os outros, para que o teu povo seja reconhecido como um povo que obedece a Deus, que é abençoado por Deus, que é próspero pela prosperidade que Deus dá. Senhor, e seja qual for o motivo que os teus filhos não tenham podido estar aqui hoje, eu quero te pedir para que tu resolva isso. Se for questão de frieza espiritual, nesse momento eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor entre em cada coração, trazendo avivamento, trazendo restauração, trazendo unção, trazendo batismo com o Espírito Santo, trazendo renovação espiritual, Pai, de tal forma, Senhor, que a tua igreja se levante fervorosa, de tal forma, meu Pai, que o teu povo se desperte completamente. E para aqueles que estão aqui nesta noite, eu quero te pedir uma bênção especial. Eu quero te pedir, Senhor, que essa noite seja inesquecível. Eu quero te pedir, meu Pai, para que hoje seja a noite da bênção, da vitória, da resposta de Deus na vida do seu povo, na vida dos seus filhos, Pai. Ministra a tua cura agora, ministra a tua bênção agora, ministra, Senhor, aleluia, a resposta de Deus agora, no nome de Jesus, tome posse da bênção de Deus, tome posse da vitória de Deus, tome posse da cura, tome posse do milagre, tome posse da resposta do Senhor na tua vida, homem de Deus, mulher de Deus, recebe agora, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, obrigado, Senhor. Agora fala conosco nesta noite, ministra a tua palavra em nosso coração, Senhor. Nós te imploramos, meu Deus, no poderoso nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero iniciar falando aos irmãos que as empresas, algumas empresas, né, elas têm, inclusive alguns órgãos públicos, como as Forças Armadas, por exemplo, elas têm um projeto de crescimento que eles chamam de projeto de carreira, né? De carreira, onde a pessoa entra e ela vai galgando cada vez mais posições mais elevadas. E muitas empresas têm projeto de carreira. E o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem também um projeto. Deus tem um plano aonde Ele salvou você, mas Ele quer levar você no nível de crescimento cada vez maior, até que você e eu alcancemos o grande final, o grande projeto, o grande objetivo final de Deus para a vida de cada um de nós. Deus não programou que você fosse salvo e ficar estagnado, como se simplesmente isso já bastasse. Não, para mim já basta, para você já basta, mas não para Deus. Nós temos que entender a mentalidade de Deus em relação a isso. Deus, Ele nos salvou e Ele tem um projeto de nos levar a crescimento cada vez maior, a um desenvolvimento espiritual cada vez maior. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite, através desta ministração chamada Projeto CCC, que é o projeto do crescimento do crente em Cristo. Deus tem um projeto com você, Deus tem um alvo com você, Deus tem um objetivo final com você, e eu espero que ao término desta ministração você esteja tão maravilhado quanto eu fiquei
quando eu descobri qual é o projeto final, qual é o último estado que Deus deseja para a minha vida e para a tua vida. Eu espero que ao terminar essa ministração, você esteja feliz com aquilo que Deus projetou para a tua vida, com aquilo que Deus planejou para nós. Quando você olha o texto que nós lemos, você já vai ver que há um objetivo de Deus de que haja um crescimento, de que haja uma evolução, de que haja um desenvolvimento na vida de cada pessoa. Você vai ver em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3, você vai perceber que ele está comparando o crente, o novo convertido, como um bebê recém-nascido. E o bebê recém-nascido, se tem uma coisa que ele tem muito, um bebê saudável, é fome. O bebê recém-nascido, se tem uma coisa que ele tem muito, é fome. Se você colocar o dedo assim perto da boca do bebê, ele vai querer, não é verdade, colocar o dedo dentro da boca dele, porque ele pensa que é comida. Tudo encostou, é pano, é papel, tudo que ele pega ele quer comer, porque há uma necessidade de crescimento nele, há uma necessidade de se alimentar, há como se fosse uma informação, é uma informação biológica dentro dele, que o impele para o crescimento. E aí o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser assim, como criança recém-nascida, e devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que através dele nos seja dado crescimento para a salvação. E aí o que é interessante é que a partir do versículo 4, ele já muda, não é mais uma criança, já é um prédio. Ele diz que a pedra fundamental é Jesus, Jesus é a pedra viva, e ele diz assim: assim também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. É como se cada crente se juntasse a todo outro crente e vai formando um prédio, o edifício de Deus, a casa de Deus, vai sendo formada não por tijolo, cimento, concreto, vai sendo formado por adoradores, pessoas que amam a Deus, pessoas que servem a Deus e que desejam ser a habitação de Deus no Espírito. Então você vai ver através do texto que nós lemos que há um projeto de crescimento. E mais uma vez eu digo, eu espero que quando você compreender o projeto final, às vezes você vai, quero comprar uma casa no projeto, né? Aí você diz assim: olha, estão vendendo uma casa ali, um apartamento no projeto. Aí você vai comprar e eles vão mostrar para você o passo a passo. Você chega lá, se você for comprar pelo que você está vendo, porque às vezes você chega lá, só tem máquina cavando buraco, não é verdade, abrindo cratera e fazendo coisa e derrubando coisa, você não vai comprar aquilo. Mas quando você vê o projeto final, aí você fica satisfeito, você fica desejoso de adquirir aquilo. Deus tem um projeto desse com você. E esse projeto final, quando você perceber isso, você vai ficar maravilhado, como eu disse, assim como eu fiquei. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mas tem uma coisa: você não vai conseguir entender o projeto final se você não se lembrar desde o início da obra, como foi que Deus nos encontrou, como foi que Deus nos achou. E segundo a palavra de Deus, todo ser humano é um natimorto. Segundo a palavra de Deus, todo ser humano é um natimorto. O que significa um natimorto? É uma pessoa que nasceu morta. Todos nós. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos. Eu vou precisar dos textos, viu, irmão? Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, versículo 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O texto de Efésios 2, 1 a 3 nos diz
que quando Cristo nos encontrou, nós estávamos mortos. Todas as pessoas que não têm Jesus, elas estão mortas espiritualmente. E era esse estado de morte que nós nos encontrávamos. E os irmãos sabem muito bem que um morto, ele não tem poder para nada. O morto não faz nada, o morto não decide nada. E nós estando como mortos, a Bíblia fala que, volta lá o versículo 2, irmão, acho que é o 2. Olha só, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. É como se fosse um rio, uma corredeira, e todos nós estávamos lá seguindo o curso do mundo. Ou seja, a ideia que dá é que se você pegar um pedaço de pau, por exemplo, você vai lá em Presidente Figueiredo, na corredeira do Urubuí, você vai lá daquela ponte, vocês sabiam que eu já pulei dali? Eu era um pouco menos sem juízo, né? Mas você vai lá naquela ponte, aí você joga um pedaço de madeira e a água leva. E aquele pedaço de madeira não vai fazer esforço nenhum para sair de dentro da água, não vai fazer esforço nenhum para lutar contra a correnteza, não vai fazer esforço nenhum para sair daquela situação, ela vai ser simplesmente levada. É esse pensamento que o apóstolo Paulo está dizendo, que naquele tempo nós andávamos segundo o curso do mundo, nós íamos para onde a vida nos levasse. E era isso. E nós podíamos sair de lá, não podíamos, assim como o povo de Israel não podia sair do Egito, era escravo, estava infeliz lá. E aí você pergunta, por que não vai embora? Ora, o povo de Israel estava sendo escravo. Alguém poderia perguntar para ele, se está ruim aqui, por que vocês não vão embora? Porque escravo não se governa e morto não tem decisão. Mas foi nesse estado de morte, foi nesse estado em que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, que Deus, com mão forte, com braço estendido, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi nesse estado de perdição eterna que Ele nos deu vida e vida com abundância. Tem uma coisa interessante na linguagem grega, na qual foi escrito a maioria do Novo Testamento, que a linguagem grega ela tem mais de 7 palavras que significa vida, mas cada uma tem o seu sentido. E aí eu anotei aqui as 3 principais, que é zoe ou zoe, é bios e psique. O que é a psique? É a mente, é o raciocínio, é a capacidade da pessoa entender que ela é um ser humano, que ela é um ser vivo, dela raciocinar. Isso é uma vida. Inclusive essa psique os animais não têm. A consciência de saber que ela é um ser, tem um nome, tem uma identidade. Toda essa psique é um tipo de vida. Aí tem a bios, que aí bios qualquer ser vivo tem, porque a palavra bios é vida. A árvore tem bios, o micróbio tem bios, os insetos têm bios, os animais selvagens têm bios, os seres humanos têm bios. Nós temos vida física, é daí que vem a palavra biologia. Mas tem um outro tipo de vida que a palavra de Deus fala, que nenhum ser humano tem por si mesmo, nenhum animal tem, nenhuma árvore, ninguém tem. É a palavra zoe, que significa vida plena, vida absoluta, vida perfeita. E quando Jesus fala, dizendo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Jesus usa essa palavra zoe. Jesus não veio dizer que ele veio nos dar bios, porque bios nós já tínhamos, vida física nós já tínhamos, mas Jesus veio para nos dar a própria vida de Deus. Ele disse, eu vim para vos dar vida e vida com abundância, vida perfeita. Eu vim para dar zoe, vida perfeita, vida aonde não falta nada.
E foi essa vida que Cristo deu para mim e para você, sendo que nós estávamos mortos. Ele teve misericórdia de nós, Ele se compadeceu de nós, Ele nos resgatou do estado de morte. E agora você tem vida, agora você vive a vida de Deus. Você tem vida espiritual, vida perfeita, uma vida que não importa o que aconteça ao nosso redor. E nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Deus nos deu vida. Mas irmãos, para nós, para mim, para você, já estava de bom tamanho. Se Jesus dissesse assim: olha, tu estava morto, eu te tirei do estado de morte e te dei vida, esse aí era o meu projeto para ti. Eu já estava feliz da vida. Eu estava morto, agora estou vivo. Eu ia falar igual aquele cego. E tentaram discutir teologia com ele. Ele disse: eu não sei nada disso, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Se para mim Jesus tivesse dito: o meu plano final contigo era esse, te tirar do estado de morte para te dar vida, para mim já estava de bom tamanho, porque eu ia dizer: eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Você está vivo, você tem vida, e não é qualquer vida, não é bios, é a vida de Deus. Ela habita em você, ela habita em mim. Nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida em Cristo Jesus. Só que Ele não fez só isso. Ele não apenas nos deu vida e nos deixou lá, não. Ele nos transformou, nos deu vida e nos fez servos seus. O salmista, ele disse assim: bendito seja o Senhor, que nos fez servos seus e ovelhas do seu pasto. Irmão, eu e você temos um título que qualquer outra pessoa tem que ter vergonha de ter esse título. Mas eu e você temos que ter alegria de termos esse título. Sabe por quê? Porque o título que nós temos, em primeiro lugar, é o título de servo, de escravo. Os irmãos sabem muito bem, a gente usa a palavra servo para ficar mais bonitinho, mas a verdade é que o nome mesmo é escravo. Eu sou escravo e você é escravo também. As pessoas que estão lá no mundo também são escravas. Ninguém deixa de ser escravo assim. Todo mundo é escravo. Está escrito isso lá em Romanos 6,19, está escrito, dizendo que antigamente nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Deus. Nós éramos escravos. Olha, o apóstolo Paulo: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundície, quando a gente era ímpio, morto, a gente tinha que seguir o curso do rio, e a gente usava os membros do nosso corpo para servir a imundície e a maldade para a maldade. Ele diz assim: apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Coloca o versículo 20, deixa eu ver se... Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. Esse texto aqui está querendo dizer o seguinte: quando você estava lá no mundo, você não tinha compromisso nenhum com justiça. Você estava alforreado da justiça. O versículo 21. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhar, porque o fim delas é a morte. Seguido. Mas agora, olha só, libertados do pecado. Aí você diz: eu era escravo do pecado, agora eu fui liberto, agora não sou mais escravo. Peraí, calma aí. Libertados do pecado, você não é mais escravo do pecado, mas você foi feito servo de Deus. Olha o que acontece: eu estava escravizado no pecado, aí Deus tira de lá, me liberta do pecado. Aí você diz: agora eu não vou mais ser servo. Não, eu fui libertado da escravidão do pecado para me tornar escravo de Deus. Mas é aí que está a beleza disso, porque já que todo mundo é escravo, o problema não é ser escravo ou não. O problema, a questão é saber de quem que eu sou escravo, a quem eu estou servindo. Porque existem profissões que, embora sejam profissões dignas, elas não são glamorosas. Por exemplo, se alguém é faxineira, né? Ou alguém vai dizer assim: eu sou faxineiro. É uma profissão digna, está ganhando seu pão, mas dificilmente alguém vai se orgulhar disso. Mas eu já ouvi alguém se orgulhar disso. A pessoa dizer assim:
eu sou, como chama? Motorista. Inclusive aqui tinha um irmão, ele não congrega mais aqui tinha um irmão, e uma vez ele falou para mim, ele chegou comigo e disse assim: pai, eu vou lhe falar uma coisa, eu sou na época, ele era governador, esse cidadão, ele disse assim: eu sou motorista do Amazonino. Ser motorista é uma profissão digna, boa até, mas os irmãos têm que entender que não há um glamour, mas ser motorista do governador já é outra coisa, não é verdade? Já dá um. Alguém pode dizer assim: olha, eu sou auxiliar de limpeza. É auxiliar de limpeza? É, mas lá na mansão do Donald Trump. Meu irmão, é outra coisa, não é verdade? É outros 500. Não é verdade? É outros 500. Então a mesma coisa é essa. Eu posso bater no peito e dizer: eu sou servo. A posição de servo pode não ser glamourosa, mas eu sou servo do Deus vivo, eu sou servo do Senhor dos senhores, eu sou servo do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. E a gente pode se alegrar em Deus, porque nós fomos tirados do estado de morte, levados pela correnteza. Éramos obrigados a fazer aquilo que nos era determinado fazer pela natureza pecaminosa. Cristo nos deu vida, a própria vida de Deus, e Ele não fez somente isso, Ele nos transformou em servos seus, chamado para servir ao Senhor. Você é servo, você é serva, mas você é servo e serva do Deus vivo. Você é servo e serva do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Para nós já estava de bom tamanho, sim ou não? Está ótimo. Se dissesse: para por aí, tudo bem, não tem problema não. Mas Deus tem um plano muito maior para mim e tem um plano muito maior para você. Irmãos, lá tem uns textos aqui, que os irmãos sabem que tem texto abundante na Bíblia que fala sobre sermos servos de Deus, basta esse que nós lemos aí. Mas ouçam bem, se Deus nos deixasse apenas como servos, para mim já está de bom tamanho. Imagina eu servir pela eternidade toda no céu. Eu prefiro ser servo no céu do que rei no inferno. Eu prefiro servir no céu do que reinar no inferno. E você, irmão? Então já está de bom tamanho ser servo de Deus. Glorifique a Deus, exalte a Deus, porque você é servo de Deus. Mas não para por aí. O interessante é que Jesus falou lá em João 13:13. Jesus falou para os discípulos, naquela cena lá que ele vai lavar os pés dos discípulos, não tem que ele põe a toalha, aí ele vai lá e tenta lavar os pés, lavando os pés dos outros. Aí quando vai com Pedro diz: não, Senhor, está errado isso. Tu lavar meu pé? Não. E Jesus disse assim: Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: já que é assim, então dá logo um banho. Joga água na cabeça, lava logo todinho. Aí Jesus disse: não, vocês já estão limpos, eu já purifiquei vocês. Agora basta lavar os pés. É aquela remissão todos os dias, aquela limpeza espiritual de todos os dias e tal. Aí Jesus faz. Aí depois que Jesus levanta, Jesus diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Claro, está todo mundo lá apreensivo. Aí Jesus disse assim, capítulo 13, versículo 13, Jesus diz assim: vocês me chamam de Senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou o Senhor de vocês. Vós me chamar mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Quando Jesus diz assim: vocês me chamam de Senhor, e vocês estão falando certo porque eu sou o Senhor, Ele está dizendo que nós somos o quê? Servos. Mas agora olha o que acontece, irmãos. Lá em João capítulo 15, versículo 15, é interessante, é 13, 15. Olha lá, João capítulo 15, versículo 15. Jesus diz assim: olha, eu já não chamarei mais vocês de servos. A gente estava em estado de morte, Ele tirou a gente da morte e nos deu vida. Ele, depois de nos dar vida, Ele nos fez servos seus. Mas agora chega um momento de crescimento, de evolução, de crescimento espiritual, que Jesus disse para os seus discípulos:
e ele fala para nós conforme o crescimento de cada um. Ele diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmãos, a gente lê esse texto, quem sabe quantas vezes você já leu, quantas vezes eu li esse texto e não cheguei a perceber a dimensão desse texto. Olhe para mim, no Antigo Testamento inteiro, olha que o Antigo Testamento tem todos aqueles heróis da fé e muito mais do que aparece no capítulo 11 de Hebreus. Tem lá a Jefté, né? Tem Sansão, tem Davi, tem Gideão. E aí quando chega lá no final, depois ele fala um monte de nome, ele diz assim: vai faltar o tempo para eu falar desse, daquele outro, homens que fizeram isso, aquilo, coisa, homens e mulheres que fizeram coisas grandiosas. Teve gente grande, gigantes da fé. Mas apesar do Antigo Testamento ter milhares de gigantes da fé, só teve um homem no Antigo Testamento que ganhou o título de amigo de Deus. Quem sabe? Fala aí o nome dele bem alto. Em todo o Antigo Testamento, só teve um homem que ganhou o título de amigo de Deus. Mas agora, quando você chega no Novo Testamento, você vai entender que Jesus, quando ele falou assim, que ninguém nascido de mulher foi maior do que João Batista. João Batista é o fechamento do Antigo Testamento. João Batista é o fechamento da lei dos profetas. Jesus diz assim: ninguém nascido no mundo é maior do que João Batista. Mas olha o que Jesus faz. Jesus diz assim: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Como assim, Jesus? Jesus está dizendo lá no Antigo Testamento, foi uma luta para um conseguir o título de amigo de Deus. Mas quando chega no Novo Testamento, eu sou amigo de Deus, você é amigo de Deus, ele é amigo de Deus, ela é amiga de Deus. Aleluia! Irmãos, nós alcançamos uma coisa que somente o Pai da fé, somente o Pai da fé alcançou o título de amigo de Deus. Mas agora qualquer um de nós que anda segundo a palavra de Deus, qualquer um de nós que obedece a palavra de Deus, qualquer um de nós que santifica o coração, qualquer um de nós que obedece a Bíblia Sagrada, qualquer um de nós que cumpre verdadeiramente a palavra de Deus, nós temos o direito, o título de ser chamado de amigo de Deus. Já alcançamos aqui o maior patamar alcançado no Antigo Testamento, a gente alcança aqui. Por isso, meu irmão, você toma muito cuidado quando você falar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Por isso que às vezes até o ímpio reconhece que ele pode fazer qualquer coisa, mas quando ele quer bater de frente com o crente, ele fala, tem muito ímpio, que ele é ímpio, ele faz o que ele quer lá fora, mas quando ele bate de frente com o crente, ele diz assim: é melhor não mexer com esse. E ele não sabe porquê, mas eu vou dizer para você porquê. É porque você é assim com Jesus, ó. Você é assim com Jeová, você é assim com Deus, você é amigo de Deus, você é amiga de Deus. Olha para o irmão, para a irmã que está do teu lado, fala para ele assim: eu sou assim com o homem lá de cima. Por isso, meu irmão, ninguém pode tocar em nós sem autorização dele. Ninguém pode vencer-nos, ninguém pode matar-nos, ninguém pode fazer nada conosco, porque Jesus disse: aqueles que são meus, eu guardo, e nenhum maligno não pode tomar ele da minha mão. Ninguém toma ele da minha mão, porque você é guardado e protegido, porque você é amigo de Deus. E ouçam bem, nesse mundo só tem duas posições que o ser humano pode alcançar: de amigo e de inimigo de Deus. Tem gente que pensa assim: pessoal lá do mundo, Deus ama assim mesmo. Deus ama a alma dela e quer salvar, mas a verdade é que ela está em posição de inimiga de Deus. Mas eu e você não. Sabe por que você pode falar direto com Deus?
Sabe por que você pode levar a tua reclamação para Ele? Sabe por que você pode abrir o coração com Ele? É porque Ele é teu amigo, você é amigo dEle, você é amigo de Deus. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Anotei, coloca lá o Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14 diz que o segredo do Senhor, uma outra tradução diz que a intimidade do Senhor, é essa tradução que eu tenho aqui. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O crente que tem intimidade com Deus. Quando eu olho, um dia o povo de Deus estava passando uma situação difícil. Lá em Isaías 43, 1-7. Não precisa colocar aqui não, irmão, senão nós vamos. Deuteronômio 28, 9 e 10. Deixa eu ver aqui. Desculpa. 2 Crônicas 20, versículo 7. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 7, o povo de Deus está passando uma luta, né? Aí, olha a oração que porventura, ó nosso Deus, isso aqui é uma oração. É quando estavam querendo invadir Israel, tomar a terra, matar o povo. E eles foram clamar diante de Deus, disseram assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? A pessoa pegar o título de amigo que Abraão conquistou e pegar esse título e levar para uma oração diante de Deus, para dizer: Senhor, tu não entrega essa terra para ele não, porque essa terra tu deu para o teu amigo Abraão. Ser amigo de Deus, irmão, é um privilégio que eu vou falar para vocês, hein? Quando você descobrir o privilégio que é você ser amigo de Deus, você está assim com Deus, você vai glorificar a Deus, você vai alegrar o teu coração, não importa a luta que você está passando, você tem que entender que você é amigo do homem lá de cima, você é amigo de Deus. Aí você, mais uma vez eu digo, a gente lembra, eu estava em estado de morte, Ele tirou do estado de morte, me deu vida, me transformou em servo dEle, estava bom demais, mas Ele me fez amigo dEle. Mas aí não é só, não para por aí. Lá em João capítulo 1, versículo 12, que é um texto que todo mundo conhece, que diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora olha, meu irmão, você estava morto, Ele te deu vida, te transformou em servo dEle, depois Ele faz de você amigo dEle, e como se isso não fosse suficiente, agora você é apresentado como irmão de Jesus, filho de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que já que nós somos irmãos de Jesus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, meu irmão, olha para mim, presta atenção em algo surreal. Deus pega o João Luiz, um miserável pecador, afundado nos seus próprios pecados, imundo, sujo, repulsivo à presença de Deus. Ele pega essa pessoa e dá vida para ele, transforma em servo, depois transforma em amigo, depois ele transforma em filho, herdeiro de tudo que Deus tem. Irmãos, é exatamente isso. A posição de herdeiro de Deus significa que você é proprietário de tudo que Deus tem e possui. Talvez você entenda agora a palavra do pai do filho pródigo para o outro filho, o mais velho. O mais velho chegou lá e disse: pai, tu nunca me deste um cabrito.
O teu filho mais novo vem, tu faz festa, mas para mim, que estou sempre aqui, tu nunca me deste um cabrito. O pai olhou para ele e disse assim: filho, eu nunca te dei nada. Como assim eu nunca te dei nada? O pai olha para ele e diz: filho, tudo que é meu é teu. Ouça Deus olhando para você e dizendo: filho, filha, tudo que é meu é teu. Você é herdeiro de Deus, você é herdeira de Deus, você é proprietário de tudo o que Deus possui. Não importa como a realidade se apresenta agora, o mundo físico se apresenta agora. A verdade é que você vai passar a eternidade toda usufruindo de todos os bens de Deus, porque você é filho dele, você é irmão de Jesus, e você tem tudo aquilo que Deus tem. Que coisa! Como que Deus pega miseráveis pecadores e decide dividir o céu com eles, e decide dividir a própria vida com eles. E eu olho para Jesus, e Jesus era o herdeiro único. Desce do céu, ele abre mão da sua glória por um tempo. Ele desce aqui, vive como um ser humano, sofre na mão dos seres humanos, morre pelos seres humanos. Sabe para quê? Para fazer de você herdeiro de tudo que ele tem. Vocês já pensaram, eu tenho uma riqueza inimaginável, e eu ia fazer todo o esforço danado para poder dividir o que é meu com os outros? Quem é que ia fazer isso? Mas Jesus fez. Ele veio aqui, sofreu, morreu, apenas para dar para você aquilo que ele já possui pela eternidade toda. Ele decidiu dividir conosco o seu reino, ele decidiu dividir conosco a sua riqueza. E nós passaremos, irmãos, a eternidade toda, aleluia, usufruindo de todos os bens que Deus tem. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Jesus está lá na cruz e ele morre, ele então, depois de 3 dias, ressuscita. E aí a Bíblia Sagrada diz que as mulheres encontraram com Jesus. Tem todo aquele desenrolar lá que os irmãos já conhecem muito bem. E aí Jesus dá uma missão para elas. Jesus diz assim: vai ter com os meus irmãos e fala para eles, dizendo que eu estou subindo para encontrar com o meu Pai e o Pai deles. Oh, aleluia! Eu estou indo para encontrar com o meu Pai e o vosso Pai. Irmão, quando você entra na presença de Deus, você está entrando na sala do trono do teu Pai. Quando você entra na sala de Deus, você está falando com o teu Pai, você está entrando na presença dele como filho, como herdeiro de tudo aquilo que Deus possui. Deus decidiu dividir conosco tudo que pertence a ele e que sempre pertenceu pela eternidade toda. Agora, irmãos, eu sei que você, assim como eu, já poderia dizer assim: Senhor, eu sei que aqui chegou o final, não pode ter nada mais do que isso. Você é capaz de imaginar que Deus tenha algo ainda maior do que isso? Porque, meu irmão, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos deu vida, a vida de Deus. Deus, depois de nos dar vida, Ele nos transforma em servos seus. E nós temos então o privilégio de dizer: eu sou um escravo, mas eu sou escravo do Senhor do universo.
o Deus que criou os céus e a terra. E não há privilégio que a gente pudesse imaginar que fosse maior do que isso. Mas Deus vem e mostra para nós que há sim privilégio maior. Ele nos transforma de servo. Ele diz: não, chegou no nível em que você não é mais servo. Inclusive, eu quero deixar um alerta aqui para os irmãos. Vocês se lembram que Jesus disse que o servo ele não fica para sempre na casa? Lembram disso? Jesus disse: o servo não fica para sempre na casa, o filho fica. O que significa isso? Significa que todos nós temos que evoluir espiritualmente até chegarmos ao nível de filhos, herdeiros, partícipes de toda a herança de Deus. O filho fica para sempre, diz a palavra do Senhor. Agora, a gente vai dizer assim: pastor, chegamos no final, porque não é possível a gente... Simplesmente eu fiquei maravilhado. Eu sou tirado da morte para a vida. Eu sou transformado em amigo. Depois eu chego à posição de filho de Deus, herdeiro de tudo que Deus tem. Eu digo, daqui para frente não tem mais como evoluir mais. Mas Deus é Deus. A Bíblia Sagrada diz que Ele é infinitamente mais poderoso para nos dar muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você está preparado para se maravilhar com Deus? Você está preparado para ser impactado com Deus? Coloca aí, irmão, na tela, 1 João capítulo 3, versículo 2. Quando eu li isso, eu digo: Jesus. O apóstolo João disse: amados, agora somos filhos de Deus. A minha tradução diz assim: mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim haveremos de vê-lo como Ele é. Como é que é uma coisa dessa? Quer dizer, o apóstolo João diz assim: amados, nesse momento aqui agora, nós somos filhos de Deus. Aquilo que eu e você poderíamos dizer, chegou no ápice. Não tem mais para onde crescer. Deus nos surpreende dizendo que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Porque a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Alguém vai fazer uma pergunta: pastor, quer dizer que nós vamos ser Deus? E não é isso que está dizendo o texto. Deixa eu explicar para você. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, filho de Deus. Mas nós ainda sofremos, nós ainda envelhecemos, nós ainda adoecemos, nós ainda morremos. E pode ser que nesse exato momento eu esteja falando para filhos e filhas de Deus que estão passando uma luta tão terrível. E se você olhar para a luta que você está passando, você diz: não posso ser filho de Deus passando uma situação dessa. Como que um servo de Deus, um amigo de Deus, um filho de Deus pode estar passando o que eu estou passando? Como que alguém que é considerado filho de Deus pode estar vivendo o inferno que eu estou vivendo? Quando a gente olha para as coisas físicas, a gente pode achar que nós não somos isso que a Bíblia Sagrada está falando. Mas independente da dor, independente do sofrimento, independente das dívidas, independente do mundo que te cerca, saiba que o teu nome está escrito no livro da vida, que você é sim filho do Deus vivo, que você é sim propriedade exclusiva de Deus. Mas vai chegar um momento em que a palavra de Deus diz que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Nós que estamos vivos vamos ser transformados. E nós haveremos de ver Deus na sua essência e na sua glória.
Irmãos, aquilo que nós temos hoje de mal, de ruim, que é o sofrimento, que é a dor, que é o envelhecimento, que é a morte, a Bíblia Sagrada diz que lá não haverá mais dor, lá não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas. Ele vai enxugar do teu rosto toda lágrima, diz a palavra do Senhor. Lá não haverá mais envelhecimento, lá não haverá mais morte. Tudo aquilo que, apesar de sermos servos de Deus, ainda tem de ruim em nós, inclusive a possibilidade de pecarmos de novo. Todos nós temos possibilidade de pecar de novo. Por mais espiritual que você seja, por mais santificado que você seja, vigie, ore e vigie o tempo todo, porque nós temos possibilidade sim de cair, de pecar e de nos afastarmos de Deus. Mas o dia que nós vermos a Deus, algo poderoso vai acontecer. O impacto da visão, o impacto de vermos a glória de Deus vai ser algo tão profundo e tão sobrenatural que simplesmente mudará tudo em nós. E assim como Deus não morre, Deus não sofre, Deus não envelhece, Deus não sente dor, eu e também você também seremos semelhantes a Ele. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. O impacto da visão será tão grande que simplesmente nós seremos transformados à imagem e semelhança dele. Haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, eu já ouvi muitos pregadores falarem isso, já ouvi muitos irmãos assim em conversa informal, irmãos que passam lutas terríveis, dizerem que quando chegarem no céu, eles vão chegar com Deus e dizer: Senhor, por que tu permitiste eu passar aquela luta? Senhor, por que tu permitiste eu passar aquele sofrimento? Por que tu tirou aquela pessoa? Por que tu fizesse aquilo? Por que tu permitisse aquilo que acontecesse na minha vida? Tem gente que pensa que quando ele chegar lá no céu, ele vai questionar Deus, ele vai perguntar para Deus por que ele sofreu tanto, por que ela passou por tantas lutas e dificuldades. Eu quero dizer para você que você não vai perguntar nada disso. O próprio Jesus disse: naquele dia vocês não vão me perguntar nada. A palavra de Deus diz: naquele dia nada me perguntareis. Por quê, pastor? Porque na verdade, a hora que você vê o rosto de Deus, a hora que você olhar a face da glória de Deus, a visão da glória de Deus, a única coisa que vai aparecer na tua mente é: valeu a pena. Valeu, 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 valeu. Aleluia. É a única coisa, o impacto da glória de Deus vai ser tão tremenda que você não vai ligar tudo que você passou aqui, todos os sofrimentos, todos os choros, todos os lamentos, todas as dores, todo o mal que você sofreu aqui e que você suportou. A única coisa que você vai fazer é olhar para Deus e dizer: valeu a pena. E nós aguardamos. Coloca o versículo seguinte aqui. Fique em pé, irmão, por favor. Olha o que ele diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Independente do que você esteja passando agora, se lembre que um dia tudo isso você vai olhar para Deus e vai dizer: valeu a pena. Fecha teus olhos nesta noite, por favor. Vale a pena se purificar para esperar esse grande momento. Vale a pena se preparar para aguardar esse grande momento. O momento em que você vai dizer para Deus que valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena.
Senhor, valeu a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Levitas, cantores que eu estou chamando, doces palavras te darei. E através em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito. Olha só a visão, que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Um dia você vai ver a face dele. Um dia você vai ver a face dele. Aleluia. Fecha teus olhos, adora a Deus nesta noite, adora o Senhor nesta noite. Aleluia. Dó de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E eu te direi, diga para Deus: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Diga de novo, Senhor, irmão, diga de novo. Valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando o grande Aleluia, dia chegar. Glória a Deus. Só um momento, depois a gente canta mais. Eu quero orar com você nesse momento aqui. Eu quero que você feche os olhos e entre na presença de Deus e comece a fazer um exercício mental para se lembrar. Constantemente Deus está falando na Bíblia para nós nos lembrarmos de onde Ele nos tirou. E se você quiser saber disso tudo em uma frase só, Ele te tirou da morte. Você estava morto. Eu e você estávamos mortos. Ele entrou nesse estado de morte e te arrancou do estado de morte e te deu vida, a própria vida de Deus, vida com abundância. Ele te fez servo dele. Ele te fez amigo dele. Ele te fez filho e herdeiro de tudo o que ele tem. E agora, Ele permite que nós vivamos na própria essência dele. Na própria essência da divindade. Nunca seremos deuses, mas viveremos na essência dele, porque ele nos assumiu como filhos pela eternidade toda. E tudo isso, você tem que dizer na presença dele que valeu a pena. Valeu a pena, valeu por tudo. Valeu a pena Deus ter permitido aquele sofrimento, aquela luta, aquela guerra. Um dia nós vamos entender que tudo foi necessário, que tudo era preciso acontecer, era preciso que acontecesse, que fosse daquela maneira, não tinha como ser de outra maneira. Mas comece a olhar agora para o futuro. Um dia em que você viverá num estado de vida eterna.
em que não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Você simplesmente dirá para Ele que valeu a pena por tudo. Adore esse Deus que salvou a tua alma, adore esse Deus que resgatou a tua alma, adore esse Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É a tua adoração agora. Esqueça dos outros, esqueça de quem está à direita, à sua esquerda. Simplesmente se lembre de que há um Deus a quem você adora, e nesta noite você precisa tributar a Ele a tua adoração, oferecer a tua vida a Ele, adorar a Ele. E se você perceber que você, por causa das lutas e das dificuldades, você não está mais servindo como deveria servir, eu aconselho você nesta noite a se reconciliar com esse Deus. Adore a Ele, adore. E se houver alguém nesta noite que quer restaurar sua aliança com Deus, se houver alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador, que quer se reconciliar com Deus, que quer recomeçar esta jornada maravilhosa e que terá o seu ápice no dia em que nós vermos a face de Deus, saia do seu lugar e venha aqui agora. Aleluia, aleluia. Ore a Deus, glorifique a Ele, exalte a Ele. Aleluia. Poderoso Deus. Nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos. Porque só Tu mesmo, um Deus tão misericordioso e bom, para encontrar miseráveis pecadores, chafurdados na própria imundícia, mergulhados no próprio pecado, imundos diante de Ti. E Tu pegar essas pessoas e trazer para Ti, e purificar, e limpar, e colocar sandália nos pés, roupas limpas, aliança, dar o direito de filho, nos tornar herdeiro de Deus, e ter um propósito tão gigantesco para conosco, Pai. Oh, aleluia! Nós só temos a honrar, a glorificar, a exaltar o Teu nome, Pai. E nesta noite os Teus filhos se prostram diante de Ti, se colocam diante de Ti, Pai, para exaltar o Teu santo nome, para agradecer a Deus por esse grande projeto, não só de salvação, não só de libertação da morte, mas de um crescimento do crente em Cristo, até nos levar, Senhor, ao nível em que nós não sentiremos mais dor, em que nós não morreremos mais, em que nós não sofreremos mais, em que nós, Senhor, não passaremos mais por todas as lutas que nós passamos aqui. Eu oro a Ti nesta noite e apresento a minha vida e a vida do Teu povo, Pai. Aleluia, 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 aleluia. E eu oro nesta noite, Senhor, para que Tu não permita com que nós venhamos desistir pelo meio do caminho. Não permite que nós venhamos a fracassar por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa, Senhor, de todos os problemas que nós enfrentamos nessa terra. Que nós possamos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e que agora está assentado à direita de Deus. Que assim seja eu, que assim sejam meus irmãos, que assim sejam minhas irmãs, que nenhum de nós desista pelo meio do caminho, que nenhum de nós pare, que nenhum de nós desista da corrida. Pelo contrário, Senhor, que cada um de nós se levante, aleluia, para viver
o incrível de Deus, o projeto de Deus, a maravilha de Deus. Aleluia, Senhor. Deus bendito e todo-poderoso, levanta o teu povo, fortalece o teu povo, Senhor, fortalece a tua igreja, Deus, aleluia, renova o teu povo, renova a tua igreja, renova a fé, renova a aliança, renova a comunhão, renova, Senhor, aleluia, o fogo espiritual, traz o reavivamento, traz a unção, traz a renovação espiritual nesta noite, Deus. Oh, aleluia, receba a renovação espiritual nesta noite, receba o novo de Deus, receba a unção de Deus, receba a renovação espiritual do Senhor, receba, aleluia, a renovação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, aleluia, receba a força de Deus para continuar a caminhada. Poderoso Deus, vem, Senhor, e derrama a tua unção, e derrama a tua glória, e derrama o teu poder, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, vem, Senhor, e derrama a tua unção sobre cada vida, Pai. Oh, aleluia, Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Eu quero te apresentar nesse momento, Pai, essas duas vidas que estão aqui à frente, Pai, para que o Senhor os receba, para que o Senhor os renove, para que o Senhor perdoe, para que o Senhor dê vida nova, vida eterna, para que o Senhor dê comunhão contigo, Pai. Aleluia. Eu ministro nesta noite, Senhor, que essas pessoas possam hoje experimentar o sobrenatural de Deus, que essas pessoas possam hoje experimentar o que significa ter o Espírito Santo habitando dentro do coração, o Espírito da liberdade, o Espírito que liberta, o Espírito que salva, o Espírito que sela, o Espírito que renova, o Espírito que fortalece. Vem, Espírito Santo, e habita no coração dessas pessoas agora. Vem, Espírito Santo, e sela para o dia da redenção, segundo a tua palavra nos diz, Pai, aleluia, Espírito Santo Consolador, que foi enviado para estar em nós, conosco, para sempre, aleluia, faz a tua obra nesses corações, Espírito Santo, e que essas pessoas possam caminhar até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia da redenção final do teu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja renovado, seja restaurado, receba a unção, receba, aleluia, o impacto da glória de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba o impacto da unção de Deus sobre a tua vida nesta noite. Recebe vida, vida com abundância. Vive essa vida de alegria, de felicidade, de alguém que já é campeão, de alguém que já é feliz. Aleluia, aleluia. Seja restaurado nesta noite, seja renovado nesta noite, seja impactado pela glória de Deus nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. E aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor.
E que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos dê ânimo, o Senhor nos dê, aleluia, recuperação espiritual, para que nós nos levantemos com força, com garra, com alegria e continuar essa caminhada, Senhor, até o dia em que nós olharemos a Tua face. Aleluia! Um dia você vai olhar a face de Deus. Um dia você vai olhar na face de Deus. Um dia você verá como Ele é. Um dia nós o veremos. E valerá a pena, valerá a pena. Valeu, 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 valeu. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aviva, Deus, a Tua obra, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, 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 faz acender a chama, aviva a Tua obra, ó Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Agora leva teus filhos em paz, Senhor. E continua abençoando teus filhos, continua abençoando tua igreja, continua abençoando todos os teus servos e servas, filhos e filhas, aleluia, herdeiros e herdeiras de Deus, pelo sangue da aliança, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Deus por essas vidas que estão aqui à frente. Glorificado. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês, viu, irmãos? Estamos aqui para ajudar em qualquer momento. Precisando de nós, conte conosco aí. Meus irmãos, a paz do Senhor e que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus.